Paz do Senhor, meus amados irmãos, apacentar, mais um dia de estudo bíblico. Vamos orar? Senhor, abençoa poderosamente, que essa palavra seja eficaz nos nossos corações, que possamos aprender no livro de Gênesis e logo, Senhor, seremos experts no livro tão poderoso que é o primeiro livro da Bíblia. Que esta noite seja gloriosa e que possamos aprender muito e aplicar na nossa vida cotidiana, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês, queridos. Fique com Deus, que tenham um bom estudo. Não esqueça de se inscrever no formulário para domingo, o culto vai ser uma bênção. Amanhã também, quinta-feira, tem um culto abençoado lá na igreja presencial. Esse não precisa se inscrever, tá? E dizime, oferte, abençoe esta obra. As contas da igreja vão estar passando aí no rodapé. Enfim, coisa boa tem Deus para nos dar. Deus te abençoe e boa aula. Glórias a Deus, bênção sem medidas, amém? Vamos orar para iniciarmos nossa conversa. Senhor, obrigado, Pai, obrigado por estar conosco, obrigado por nos permitir estudar um pouco mais da Sua palavra, Pai. Esteja conosco, dá-nos sabedoria e capacidade de compreender aquilo que o Senhor quer que nós compreendamos sobre Ti. Revela-se, Pai, a nós da forma que o Senhor quer. Esteja conosco, dá-nos sua paz, saúde e segurança, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, estamos de volta falando de Gênesis. Estamos lendo Gênesis já desde o capítulo 1 e hoje vamos falar do capítulo 27 do livro de Gênesis. Já vimos muita coisa, desde a fundação da terra, até do universo da Terra, né? Até a criação do homem ser humano, né? Homem, mulher, a entrada do pecado, e aí prosseguimos com o texto bíblico que revela muita coisa já aconteceu. A gente já viu o dilúvio, viu Abraão e toda a sua história, Isaac, né? Agora o filho da promessa a gente viu, e aí a gente viu no final do capítulo 26 que Esaú, no capítulo 26 e anteriores, a gente vê o desenvolvimento da história deles, e aí a gente vê que Esaú vende a sua primogenitura, o seu direito à primogenitura, em troca de um guisado, né, ou de um prato de lentilhas. A gente vê até um paralelo, que era um guisado vermelho, e Esaú ele tinha o cabelo avermelhado, né? Barbudo, peludo, né? E por que eu estou dizendo isso? Porque vai ter um impacto no capítulo 27, toda essa característica. Além disso, nós vimos também que Esaú, além de vender a sua primogenitura, ele não dá muita atenção a isso, ele não se arrepende, né? Ele estava para morrer de fome. A gente fala que estava para morrer, mas não é verdade, era um exagero, porque tinha comida, né? Ele iria comer. Mas aí essa situação, a troca da primogenitura, causou algum transtorno e já evidenciou a situação de Jacó como sendo o enganador aí, né? A gente viu primeiro ele segurando o calcanhar quando nasceu, e agora comprou, né, a primogenitura de uma forma muito fácil. Cá entre nós, né? Bom, o que aconteceu no final do capítulo 26, e isso vai ter algum relevo aqui para o 27, é que Esaú casou com as moças lá, as mulheres hetéias, né? E aí misturou o povo e fez com que Isaac e Rebeca ficassem decepcionados. Até porque a ideia é que o filho da promessa iria manter a linhagem para que Israel, né, surgisse e enfim o Messias chegasse dessa linhagem, deste povo, da descendência de Abraão, sem misturar, tá? E aí é o que nós vamos ver aqui hoje, mais confusão. Parece muita confusão, e é mesmo, e a gente vai ver que tem um motivo, né? Vamos ler um pouquinho do capítulo 27, avançar, e a gente vai analisando a situação, né? E aí o 27 de Gênesis fala assim: E aconteceu que, como Isaque envelheceu e os seus olhos se escureceram, de maneira que não podia ver,
chamou a Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. E ele lhe disse: eis-me aqui. E ele disse: eis que já agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. E faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra. E Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. Já vou falar alguma coisa aqui que é destaque aqui. Primeiro, Isaque envelheceu, né? É curioso porque eu acho que Isaque aparentemente ele tinha alguma doença ou alguma fraqueza, porque ele iria viver mais tempo ainda, mas ele já estava se adiantando no padrão cultural da época, que era abençoar o filho no leito de morte, né? O pai, no leito de morte, abençoar seu filho para prosseguir. E qual era o filho senão o primogênito, né? Tanto que ele chama Esaú e não Jacó. Vamos lembrar também que o texto já evidencia que que Isaque tinha preferência por Esaú, enquanto Rebeca tinha preferência por Jacó. E isso já começou a dar confusão, e agora a gente vai ver que tem muito mais confusão. Então Isaque velho, mas ele iria demorar ainda a morrer, tá? Mas ele velho vem e chama Esaú e fala: olha, chegou a hora da bênção. E para selar esse momento, faz aí uma comida muito boa. Pega uma caça, faz um guisado saboroso como eu gosto, e me traz para que eu coma, para que minha alma te abençoe antes que morra, tá? Então era algo muito forte. Só que o que aconteceu? Rebeca, que é de certa forma a protagonista de tudo aqui, a mentora intelectual de muita coisa aqui, ouviu. Então o versículo 5 fala assim: e Rebeca escutou quando Isaque falava ao seu filho Esaú, e foi Esaú ao campo para apanhar a caça que havia de trazer. 6. Então falou Rebeca a Jacó seu filho, dizendo: eis que tenho ouvido teu pai que falava com Esaú teu irmão, dizendo: traze-me caça e faze-me um guisado saboroso, para que eu coma e te abençoe diante da face do Senhor, antes da minha morte. Ela repete, inclusive, para Jacó, né? Todo o compromisso, porque a mentira estava sendo completa. A gente vai ler em seguida que tem toda uma arquitetura para conseguir enganar Isaque, né? E aí vem o 8, então, versículo 8: agora, pois, filho meu, ouve a minha voz naquilo que eu te mando. Vai agora ao rebanho e traze-me de lá 2 bons cabritos, e eu farei deles um guisado saboroso para teu pai, como ele gosta, e levá-lo-ás a teu pai para que o coma, para que te abençoe antes da sua morte. Bom, então, até o versículo 10, a gente vê que Rebeca já arquitetou. Rebeca quer que a preferência e a bênção seja para Jacó o seu preferido, e aí ela arquitetou, então, esse plano. Falou para Jacó pegar 2 cabritos bons lá do rebanho e já entregar. Jacó era um caçador, era um bom caçador, ou melhor, nem precisava, porque pegou ali do rebanho, enquanto Esaú foi longe, né? Esaú sim era o caçador, né? E foi para pegar. Mas Jacó também não é bobo, né? E aí ele fala no versículo 11, vamos ler: então disse Jacó a Rebeca sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição, e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição. Somente obedece a minha voz, e vai, traze-mos. E foi, e tomou-os, e trouxe-os a sua mãe, e sua mãe fez um guisado saboroso, como seu pai gostava. Depois tomou Rebeca os vestidos de gala de Esaú, seu filho mais velho, que tinha consigo em casa, e vestiu a Jacó, seu filho menor. E com as peles dos cabritos cobriu as suas mãos e a lisura do seu pescoço, e deu o guisado saboroso e o pão que tinha preparado na mão de Jacó, seu filho. E vamos ficar aqui, 17. Ou seja, Rebeca então arquitetou tudo. Jacó falou: mas ele é peludo, eu não tenho pelos.
se meu pai for me apalpar. E por que Jacó perguntou isso? Porque a gente viu lá em cima que Isaac estava ficando cego, né? E aí Rebeca já tinha todo o plano, e o plano completo. Ela ia fazer o guisado bom, ela ia usar a pele dos cabritos lá, das ovelhas lá, para botar no corpo de Jacó, para ele parecer peludo, e ia pegar a roupa de Esaú. Por quê? Por conta do cheiro, né? E aí Isaac iria ser enganado por isso. Eles são irmãos, então a voz pode ser diferente, mas certamente aparecia, né? Parecia um pouco, provavelmente parecia. Então tem todo um plano aqui completo para enganar Isaac. E quem faz o plano? A própria Rebeca, que preferia Jacó. E ela ainda fala: a maldição não vai ser sua, mas sim minha, se houver, né? E aí a gente segue com o encontro fatídico. Diz assim o versículo 18: e foi ele a seu pai e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, quem és tu, meu filho? 19 diz assim: e Jacó disse a seu pai: eu sou Esaú, teu primogênito. Tenho feito como me disseste. Levanta-te agora, assenta-te e come da minha caça, para que a tua alma me abençoe. Então disse Isaque a seu filho: como é isto que tão cedo a achaste, filho meu? E ele disse: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Olha só que coisa, versículo 20 aí. Então Jacó foi com tudo pronto, preparado. Isaac pergunta quem é, ou seja, mostrando que não via mesmo, né? E aí ele fala: eu sou Esaú, teu primogênito, tá? Nesse texto aqui tem alguns comentaristas que tentam forçar a interpretação de que ele fala só assim: Esaú é teu primogênito. Seria essa a leitura, tá? Não é esse o texto que a gente vê as traduções, né? E não me parece essa a questão. Jacó estava entrando mesmo no clima da mentira aqui, né? Então ele mente mesmo: eu sou Esaú, teu primogênito. E Jacó já tinha comprado o direito de primogenitura. Então você pode até dizer assim: não, a parte do primogênito ele poderia não estar mentindo tanto. Mas a gente sabe que tem todo um engano aqui mesmo, tá? E aí ele falou: fiz tudo, senta e me abençoa, né? E Isaac ainda pergunta: como que você achou tão rápido uma caça? Jacó faz o quê? Coloca o nome de Deus no meio da bagunça, da mentira, né? Ele fala: porque o Senhor teu Deus a mandou ao meu encontro. Verdade ou não, meia verdade, pode até dizer que sim, porque a Rebeca mandou ele ir lá buscar, então ela estaria ao encontro. E ele ainda diz: o Senhor teu Deus, não o meu Deus, né? Mas ele usa o nome de Deus em vão, certamente, né? Bom, prossegue o texto assim: e disse Isaque a Jacó: chega-te agora para que te apalpe, meu filho, se és meu filho Esaú mesmo ou não. Veja que Isaac está duvidando. Quem é esse aí que está falando? A voz não é a mesma, né? Então se chegou Jacó a Isaac, seu pai, que o apalpou, e disse: a voz é a voz de Jacó, porém as mãos são as mãos de Esaú. E não o conheceu, porquanto suas mãos estavam cabeludas, como as mãos de Esaú, seu irmão. E abençoou. E disse: és tu meu filho Esaú mesmo? E ele disse: eu sou. Então disse: faze chegar isso perto de mim, para que coma da caça de meu filho, para que a minha alma te abençoe. E chegou-lhe e comeu. Trouxe-lhe também vinho e bebeu. E disse-lhe Isaque seu pai: ora, chega-te e beija-me, filho meu. E chegou-se e beijou. Então, sentindo o cheiro das suas vestes, a abençoou e disse: eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Vamos ficar aqui neste momento. Veja que Isaque, ele falha aqui na identificação do filho. Ele viu que a voz era de Jacó, mas ele faz outros testes, duvidando, e vê que Isaque, ele faz os testes. Ele não acredita simplesmente é você mesmo, Jacó? Eu sou. É você mesmo, Jacó? Eu sou.
e não dá certo, né? Por quê? Porque certamente Jacó já tinha essa propensão. Isaac compreendia isso, sabia disso, né? Bom, o que acontece aqui? Então, depois que ele usou os seus sentidos e identificou Esaú em Jacó, ele abençoou Jacó, pensando que era Esaú, né? O que a gente tem aqui de conteúdo aqui importante aqui é que Isaac falhou na parte espiritual. O sentir ou o sentido espiritual dele estava fraco, diferente aí talvez dos sentidos físicos. Ele confiou no tato, no olfato, na visão ele não podia e na audição ele duvidava. Então ele confiou no tato e no olfato, né? Mas em nenhum momento ele confiou em Deus, ele buscou Deus ou orou para saber se estava fazendo a coisa certa. Pelo menos é isso que o texto mostra, ou o texto não mostra essa oração, essa preocupação de Isaac. E aí Isaac se engana, né? Aí nós vamos ver lá então, versículo 28, diz assim: assim, pois, te dê Deus do orvalho dos céus e das gorduras da terra, e abundância de trigo e de mosto. Sirvam-te povos e nações se curvem a ti. Sê senhor de teus irmãos, e os filhos da tua mãe se curvem a ti. Malditos sejam os que te amaldiçoarem, e benditos sejam os que te abençoarem. E aconteceu que, acabando Isaac de abençoar a Jacó, apenas Jacó acabava de sair da presença de Isaac seu pai, veio Esaú seu irmão da sua caça, e fez também ele um guisado saboroso e trouxe-o ao seu pai, e disse ao seu pai: levanta-te, meu pai, e come da caça de teu filho, para que me abençoe a tua alma. Vamos ficar aqui. Veja que no versículo 29 diz assim: sirvam-te povos, nações se curvem a ti, sê senhor dos seus irmãos. Essa bênção aqui vai até Jesus, né? Mas ela é forte também, até mesmo na linha do que Deus já tinha falado anteriormente para Isaac e para Rebeca, quando Deus tinha falado que o menor iria dominar sobre o maior, né? Aqui, o filho, Deus tinha revelado. Isaac não tinha prestado atenção, de certa forma, né? E aí o que aconteceu? Esaú veio, chegou, e agora vem apresentar o guisado, vem cumprir a promessa. E vamos ver o 32. E disse-lhe Isaac seu pai: quem és tu? E ele disse: eu sou teu filho, teu primogênito Esaú. Então estremeceu Isaac de um estremecimento muito grande e disse: quem, pois, é aquele que apanhou a caça e me trouxe? E comi de tudo antes que tu viesses, e abençoei-o, e ele será bendito. Esaú, ouvindo as palavras de seu pai, bradou com grande e muito amargo brado, e disse a seu pai: abençoa-me também a mim, meu pai. E ele disse: veio teu irmão com sutileza e tomou a tua bênção. Então disse ele: não é o seu nome justamente chamado Jacó, tanto que já 2 vezes me enganou? A minha primogenitura me tomou, e eis que agora me tomou a minha bênção. E perguntou: não reservaste, pois, para mim nenhuma bênção? Então respondeu Isaque a Esaú, dizendo: eis que eu tenho posto por senhor sobre ti, e todos os seus irmãos lhe tenho dado por servos, e de trigo e de mosto tenho fortalecido. Que te farei, pois, agora, meu filho? E disse Esaú a seu pai: tens uma só bênção, meu pai, abençoa-me também a mim, meu pai. E levantou Esaú a sua voz e chorou. Então respondeu Isaque seu pai e disse-lhe: eis que a tua habitação será nas gorduras da terra e no orvalho dos altos céus, e pela tua espada viverás, e ao teu irmão servirás. Acontecerá, porém, que quando te assenhoreares, então sacudirás o teu jugo do teu pescoço, o seu jugo do teu pescoço. Veja que Esaú agora percebe a bobagem, percebe que foi enganado 2 vezes, e ele percebe agora, enfim, ele fica transtornado porque perdeu a bênção. Na primeira vez, quando ele vende a primogenitura, ele nem se tocou quanto a isso. Agora ele percebe que fora 2 vezes enganado por Jacó, já soube que era Jacó, e desesperadamente pede uma bênção. E a bênção que vem de Isaac não é uma bênção clara. Não sabemos bem se isso é uma bênção ou até uma maldição, né? Por quê? Porque a bênção completa foi para Jacó, não sobrou muita coisa. E aí vem esse texto ambíguo, obscuro, né?
que mais parece que vai ter muita luta na vida de Esaú, né? E não bênção, como foi para Jacó. Esse é por isso também o desespero de Esaú. E aí o que acontece? Então vamos ler versículo 41. E Esaú odiou a Jacó por causa daquela bênção com que seu pai o tinha abençoado. E Esaú disse no seu coração: chegar-se-ão os dias de luto de meu pai, e matarei a Jacó meu irmão. E foram denunciadas a Rebeca estas palavras de Esaú, seu filho mais velho. E ela mandou chamar a Jacó, seu filho menor, e disse-lhe: eis que Esaú, teu irmão, se consola a teu respeito, propondo matar-te. Agora, pois, meu filho, ouve a minha voz e levanta-te, acolhe-te a Labão, meu irmão, em Harã, e mora com ele alguns dias, até que passe o furor de teu irmão, até que se desvie de ti a ira de teu irmão e se esqueça do que lhe fizeste. Então mandarei trazer-te de lá, porque seria eu desfilhada também de vós ambos num mesmo dia? E disse Rebeca a Isaque: enfadada estou da minha vida, por causa das filhas de Et. Se Jacó tomar mulher das filhas de Et, como estas são das filhas desta terra, para que me servirá a vida? O que a gente vê então é que Rebeca arquitetou até a fuga de Jacó, né? Ela não tinha arquitetado isso, claro, mas ela era muito esperta, a gente vê, e imediatamente ela conseguia fazer esses movimentos aí. Então o que aconteceu? Esaú ficou tão revoltado que falou que odiava o irmão Jacó e ia esperar o luto do pai para matar Jacó, né? As pessoas, aqui a gente vê que tinha uma expectativa de que Jacó ia morrer rapidamente, e também Rebeca, ouvindo isso, chegou aos ouvidos dela, ela já arquitetou mandar o filho Jacó para as terras lá de Labão, ficar com Labão por uns dias. Veja que ela fala, alguns dias, até acabar o furor de Esaú. Só que a gente vai ver mais para frente que Jacó fica temendo e vive muitos anos lá, né? E a gente vê também que Jacó acaba tomando da mesma medida da enganação, quando ele vai até Labão e Labão o engana, entrega a mulher errada, ele casa com a mulher errada, né? Depois, muito tempo depois, aí sim casa com a mulher certa que ele queria. Então ele tem uma inversão também não é primogenitura porque são mulheres, esposas, mas ele tem inversão de idade lá, né? E a desculpa de Labão vai ser exatamente essa, a idade. Então ele precisava entregar a filha mais velha primeiro, para depois a mais nova, e Labão se aproveita dele. Jacó tem várias outras situações ruins. Ele tem o problema, quando luta com o anjo, o problema da coxa, né? Jacó também, além de enganado por Labão, ele tem uma filha que é estuprada, né? Ele tem também, que mais que Jacó tem aí, mais castigos ou mais dores. Sim, José no Egito, né? Pronto, José foi sequestrado, foi dado como morto pelos próprios irmãos, filhos dele, né? E aí a gente não vê assim um Jacó perfeito, de vida plena, abundante, no sentido de só ter paz e segurança, né? E aí essa é uma aplicação muito forte para a nossa vida desse texto que se refere à vida de Jacó, né? Ou todo o livro de Gênesis no que se refere à vida de Jacó. A gente vê que o eleito aí, o escolhido neste caso para carregar a descendência, ele é tão imperfeito quanto nós, né? Então a gente vê que todos são pecadores, não tem essa, só Jesus que não é. E acaba sendo até mesmo um alento de conversão, de possibilidade de conversão, né, para nós e para nossos irmãos, filhos e etc., né? Jacó acaba sendo um exemplo para nós, de certa forma, um exemplo de alento, de que todo mundo tem chance, né? Chance de crer em Deus, de se converter, e de ter uma vida plena, claro que com o sofrimento, porque o próprio Jesus nos falou que teríamos sofrimento nessa terra, né? O que a gente vê mais também aqui neste capítulo e no anterior é que a preferência por pessoas, a acepção por pessoas causa sérios problemas na história,
No caso, a gente vê que Rebeca preferia Jacó e Isaac preferia Esaú. E o que aconteceu é a falta de acordo entre os marido e mulher causou uma discórdia e um risco até da vida ou morte de Esaú e Jacó, né? Em que Esaú está com toda a vontade de matar Jacó, assim como Caim e Abel, né? Porque teve uma preferência e aí isso acabou gerando a ira no irmão que não teve a preferência. Tá certo? Temos que nos preocupar nessas relações humanas de não fazer acepção com relação às pessoas, mas também de exortar, de ser correto e de mostrar que todos têm que ser corretos, agir corretamente. Rebeca agiu de forma muito errada, apesar de que ela puxou para si a maldição, ou seja, ela mostrou que a gente tem que ser responsável pelos nossos atos. Mas só isso não seria suficiente neste caso, porque ela arquitetou toda a mentira e a mentira foi aumentando, né? A ponto de que ela teve que inventar uma mentira, uma desculpa para mandar Jacó para Labão, não por conta da vontade, não para não mostrar que Esaú queria matá-lo, né? Mas sim para mandar embora logo, tem uma desculpa para mandar logo embora, para evitar que Esaú o matasse. Tá certo? Bom, chegamos aqui, já avançamos bastante no texto, né? E a gente vê então muita coisa acontecendo, mas uma coisa é certa: Deus estava de olho em tudo isso aqui. A falha de Isaac no aspecto espiritual causou alguma coisa, né? Mas como tudo está no controle de Deus e tudo então tem no mínimo a permissão de Deus, as coisas dão certo, ainda que por essas vias estranhas para nós, né? E deu certo de que Jacó seria e foi a descendência aí para a continuidade, né, da história, e Jacó então seria Israel e não Esaú. A gente vê também que Esaú aparentemente não teria condição, né, de prosseguir com isso, porque Esaú tem uma dificuldade de perceber o que é bom, o que é ruim, efetivamente, de perceber as coisas ou as importâncias das coisas, né, e também de se controlar de certa forma, porque a gente vê que ele ira, quer matar o irmão e assim vai, né? Bom, fiquemos por aqui então, vamos orar? Senhor, obrigado por esta oportunidade, Pai. Obrigado por estar conosco. Obrigado por nos revelar de Ti, nos falar de Ti, Pai. Esteja conosco hoje, sempre, meu Deus. Perdoa nossos pecados, dá-nos saúde, protege-nos de todo o mal. Afasta-nos do mal, Pai. Aumenta a nossa fé. Tenha misericórdia de nós. Te agradecemos, Pai. Te louvamos em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, então, meu irmão, minha irmã, que o Senhor tenha misericórdia de nós, né? Mas que nos dê a paz.